A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do único e soberano Deus, o Criador do céu, da terra e de tudo que nela habita. Glórias sejam dadas a Ti, Pai amado, Pai querido. Glórias sejam dadas ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, glórias a Deus. Eu tive um sonho esses dias, um sonho bem complicado. Não vou falar o sonho porque é um particular, mas deste sonho eu tirei algumas coisas da Escritura, da Palavra, e eu vou aqui vos falar o que eu tive entendimento através daquele sonho, tá? Também até para mim, como eu disse, o sonho é particular, teve algumas coisas que não é cabível vir contar aqui, não é da permissão de Deus, E através desse sonho, eu fui para o jejum, entrei no Espírito imediatamente, para que a palavra do Senhor entrasse mais profundo na minha cabeça, um pouco mais, E já faz 3 dias, eu ainda estou com esse sonho na minha cabeça, preocupado. Preocupado, mas não com medo, não achando que eu vou perder minha salvação, mas assim, preocupado com a igreja que está desapercebida, que está desligada do tempo, e que infelizmente estão na mão de falsos mestres, falsos líderes, E quando eu digo líderes, líderes que deveriam estar cuidando da igreja, mas não estão cuidando. E eu sei que não são todos, tá? Quando eu falo líderes e mestres, não são todos. Quando eu falo líderes, eu estou dizendo pastores, apóstolos, bispos, diáconos, missionários. Tanto faz o gênero, homem ou mulher, tanto faz. Tá? Hoje eu sei que Deus chamou mulheres sim, chamou homens, e eu não posso querer contender contra Deus. Senão eu estaria contendendo contra o Espírito dele, contra o próprio Deus, contra o Senhor Jesus, que deu chamados na mão de mulheres. Eu não vou contender contra isso. Mas infelizmente, alguns desses líderes, eles não estão ensinando completamente a palavra de Deus às ovelhinhas que estão sobre os cuidados deles. Glórias a Deus. Eu já falei no outro vídeo, Deus me chamou para ser pastor também. Eu ainda estou esperando o tempo dele se concluir na minha vida, de um ministério, mas eu já estou fazendo visita e pregando a palavra com verdade. Doa o que doer, falem o que falar, não aceitam a doutrina do corpo. Deus não quer só o coração, Deus quer corpo, alma e espírito. E eu vou te advertir rigorosamente, meu irmão que está vendo esse vídeo, compartilhe esse vídeo, no nome de Jesus Cristo, faça a tua parte, para que no seu compartilhamento você também ganhe uma alma. Tira do engano da mão desses falsos mestres, desses falsos líderes, em nome do Senhor Jesus. Eu não vou demorar muito não, já vou ler a palavra. Vou ler aqui uma Bíblia na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que é uma Bíblia mais fácil de se entender. Porém também vou ler na ARC, na Corrigida, a Bíblia que todo mundo usa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então muita gente não quer aceitar a doutrina do corpo, não quer aceitar, acham que pode andar de qualquer forma, que pode colocar brinco, que pode colocar maquiagem, que pode colocar roupas indecentes, que pode colocar piercing, que pode furar o templo do Espírito Santo, que é o seu próprio corpo. Acha que podem fazer o que querem no seu corpo. Por quê? Porque os seus líderes, os seus mestres não ensinam que não pode. Mas por que eles ensinam que não tem nada a ver? Por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro e por causa também da doutrina de demônio. Muitos pastores, não todos, muitos pastores, não todos, infelizmente a maioria dos pastores, dos líderes em gerais, de todo tipo de cargo, como eu disse, apóstolo, pastores, diáconos, missionários, se venderam ao diabo. Então, alguns é por causa do dinheiro, outros por causa de vender a sua alma ao diabo, estão em cima do altar, servindo ao diabo.
doutrinas de demônio. E infelizmente está contaminando as suas ovelhinhas, né? Jogando fermento sujo em cima delas. E o fermento, né, como Jesus falou, você coloca uma medida de fermento na massa, ela vai se espalhar. E isso contamina até as ovelhas. E com certeza, esses falsos mestres, esses falsos líderes, com certeza no meio das suas ovelhas tem um profeta lhe avisando que não pode, que não é para fazer assim, que não é para fazer assim, porque Deus está com ele, mas ele não está aceitando. Duros de coração, de entendimento, esses líderes e mestres, em cima dos altares, pior ainda, em cima dos altares. Ah, Marlone, toda a igreja não é perfeita. Eu entendo isso e vou lhe explicar. Meu irmão, entenda o que eu vou falar. No nome de Jesus. Uma coisa é as ovelhas chegar feridas, machucadas, né? Uma coisa é a igreja, você olhar, você como líder, olhar ali embaixo e ver as ovelhas precisando da sua ajuda, de oração, né? De intercessão. Ali embaixo, na parte das ovelhas. Outra coisa é o altar está sujo. Não confunda a ovelha com o altar, liderança suja. Liderança suja, eu mesmo, Leone, não aprovo. Porque o meu pai falou que não aprova. Está escrito aqui na palavra. O meu Senhor Jesus falou que não aprova. O Espírito Santo falou que não aprova. Então não aprova altar sujo, liderança suja, mestre sujo. Não devemos aprovar. Uma coisa, como já disse, é lá embaixo do altar as pessoas estão feridas. Ali é uma coisa, realmente não há perfeição. Vai entrar todo dia gente machucada, gente que está na imperfeição. Agora, o altar não pode estar imperfeito. Porque é do altar que saem as bênçãos. Se está contaminado, o altar está sujo, está saindo maldição para aqueles que estão lá embaixo. E eu dou testemunho de mim mesmo. De eu chegar numa igreja, a presença do Espírito não está lá. Não está no altar. E eu sair com setas. Imagina aqueles que estão presos, doentes lá embaixo na mão do diabo. E olha que eu tenho o Espírito Santo. Uma coisa é as ovelhinhas lá embaixo, abaixo do altar, sujas, machucadas, feridas. Outra coisa é o altar está sujo. Para que você entenda. Em nome do Senhor Jesus. Primeira palavra que eu vou dar aqui, devido ao sonho que eu tive. Não posso falar o sonho, tá? E nem vou falar, nem adianta pedir para falar, porque eu não vou falar. Não vou falar. A não ser que o próprio Pai permita um dia, se for da vontade dele. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 até 2. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Então aqui o Espírito Santo, não é homem que está dizendo não. Não é homem, é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu que estou falando. O Espírito Santo usando aqueles servos dele, aqui no caso o apóstolo Paulo, falando que nos últimos dias, o Espírito Santo que falou aqui, diz claramente, que nos últimos tempos, esse que nós estamos vivendo, que somos a última geração, Jesus vai vir agora. Mas Jesus pode vir para você a qualquer momento. Tem que estar pronto. Se não estiver pronto, se estiver cheio de carrapicho no corpo, que é essas coisas do mundo, você vai para um juízo, um julgamento imediato, você pode não passar. Cuidado com essas coisas agarradas nos seus corpos. Cuidado com esse coração duro, com essa falta de entendimento da Escritura. Versículo 2. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas. Apocalipse, capítulo 20, 21, 8. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Hipocrisia. Jesus chamou aqueles falsos mestres de hipócritas. Porque eles falavam uma coisa, pregavam uma coisa e viviam outra. Hipocrisia. Falam uma coisa, mas vivem outra. Distorciam a palavra para o agrado deles e para o dinheiro.
Continuando aqui a leitura. Pessoas cuja consciência está morta como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Então já perderam, a consciência está longe do Espírito Santo, longe de Deus. A consciência dessas pessoas, desses líderes, desses falsos mestres, está no dinheiro, está no Satanás, em ganhar poder da parte do diabo, oferecendo suas almas. Como eu disse, não são todos, mas infelizmente a maioria dos líderes e mestres se corromperam com as coisas desse mundo. E por isso que ele fala para você que não tem nada a ver andar assim na doutrina, assim, ó, fechado o corpo, que é o templo e morada do Espírito Santo. Eu vou te advertir rigorosamente. Você, mulher e homem, maquiado, batom, brinco, pense, você tem que estudar a doutrina do corpo, tem que ir para a oração e jejum. Você não vai entrar no reino de Deus. Você não vai entrar no reino de Deus assim, estou te falando. Tu não vai entrar no reino de Deus. Porque quando eu me converti, eu li a palavra todos os dias, mas eu não tive entendimento da doutrina do corpo, porque eu não ouvia ninguém pregando a doutrina do corpo. Eu não ouvia ninguém quando eu estava no início. Mas aí eu comecei a ler livros e comecei a ver através de livros de revelação de pessoas que foram arrebatadas até o inferno e até o céu. E eu comecei a ver ali que pessoas foram condenadas por causa dessas coisas. Brinco, maquiagem, batom, esmalte, roupas indecentes, moralidade e muitas outras coisas. Até uma lente de contato, agora tem cílios postiços, mudando a natureza do próprio corpo, onde é a morada do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo, a morada de Deus é o seu corpo. Tatuagem. Eu não via ninguém pregando isso. E eu, através dos testemunhos de arrebatamento do céu e do inferno, que eu comecei a aprender. Comprei livros de pessoas que Deus permitiu fazer livros por causa dos arrebatamentos, comecei a aprender. Aí eu levei a Deus em oração e jejum, rigorosamente, e Deus me respondeu. E me mostrou que eu estava, mesmo sendo usado por Ele, com o Espírito Santo, eu estava sendo condenado. Né? Porque o diabo ia me acusar se eu morresse, ia me acusar dizendo, mas ele está usando as minhas coisas. Ele está usando bermuda, ele está de camiseta, ele fica sem camisa, ele dorme sem camisa, ele dorme de camiseta, ele dorme de bermuda. Deus me mostrou que estava errado. E eu imediatamente mudei. Aleluia. Então, esses falsos mestres, aqui é por causa do dinheiro, mente cauterizada, perderam a conexão com o Espírito, perderam a visão de águia do Espírito Santo de Deus, da parte do Senhor Jesus. E por causa do dinheiro, eu vou te provar aqui agora, no outro livro, aqui na outra Bíblia aqui, está aqui na minha mão, glória a Deus, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 até o 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina é ensinamento, e não se conforma com as palavras do nosso Senhor Jesus e com a doutrina que é segundo a piedade, então, se alguém ensina alguma coisa que não é da vontade do Senhor Jesus Cristo, okay. E continua no versículo 4, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras. É soberbo, olha aí, ó, soberbo entrando. Então tem liderança que já não concorda mais com os ensinamentos de Jesus. O Espírito Santo usa alguma ovelhinha que está lá sobre os cuidados desse falso mestre, desse líder que já se corrompeu pelo dinheiro e pela bruxaria, encantamento que ele vendeu a alma, muitos. E não aceita os ensinamentos de Jesus vindo pelo Espírito Santo, como eu já li ali. No outro capítulo, versículo de 1 Timóteo, capítulo 4. Então, assim, doutrinas de demônios aí, ó. Aqui, ó. E aqui continua, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras. Delira, ele não aceita também as palavras. E continua, das quais nasce inveja, olha aí, inveja, porfias, blasfêmias,
ruins suspeitas. 5. Contendas de homens corruptos de entendimento e privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, dinheiro. Aparta-te dos tais. Então sai fora desse homem. Sai fora dessa líder, dessa mulher. Porque quando você chega, eu sei que tem uma ovelhinha que chega e fala para o seu pastor, pastor, não pode mais. Pastor, nunca pôde, não pode. O senhor está falando uma besteira, não pode. Ah, não tem nada a ver. A doutrina do corpo é santarrão, ele é santarrão. Seja santarrão, mas vá para o céu, irmão. Seja santarrão, mas vai para o céu, irmão. Mas não cai na lábia do seu falso mestre, do seu pastor aí, do seu bispo, do seu apóstolo, né, do seu diácono, está tomando conta de você, te enganando, porque está corrupto de entendimento. E olha só, eu sei que tem liderança que ainda também não conhece a doutrina do corpo. Eu sei disso, não conhece. Eu sei. Mas que através desse vídeo ele venha conhecer, ele venha estudar, ele venha levar em oração, em jejum, para conhecer a doutrina do corpo. Porque a Bíblia fala que Deus não quer só o coração, mas a Bíblia fala que Deus quer corpo, alma e espírito. Então, devido a essa palavra, aí entra inveja, entra soberba. A Bíblia diz para a gente ser humilde, sermos como criança, foi o que Jesus falou. Se for soberbo, vai perder a direção. Porque a soberba passa por cima da vontade do Espírito, da vontade de Jesus, da vontade de Deus. Temos que ser humildes de coração. Eu vou aqui, então deu para você entender. Tem pessoas que não aceitam mais a doutrina do nosso Senhor Jesus. Então você está na mão desse homem que fala que tudo pode, que não tem nada a ver a doutrina do corpo, não tem nada a ver cortar o teu cabelo ou pintar o teu cabelo, não tem nada a ver você andar de calça, que Deus não aprova a mulher andar de calça, não aprova, tá? Que não tem nada a ver você depilar, mano. Você não pode depilar, você só pode aparar, deixar 1 centímetro de cabelo em todas as suas partes do corpo, tá? Você não pode passar gilete raspando mesmo, você pode depilar. Gálatas capítulo 5. Aí por causa desses falsos mestres, olha que palavra gloriosa do Espírito Santo para a sua alma, para a sua vida. Se você realmente quer entrar no céu. Se você, líder, que não conhece a doutrina do corpo, da alma e do Espírito, se você realmente quer entrar no céu, você leva em oração e jejum, como eu fiz. Eu não sou ignorante a questões do nosso Senhor Jesus Cristo que o Espírito Santo fala para mim. Se ele manda consertar, não tem desculpa. A Bíblia diz que quando Deus fala, que ele esteja sempre certo ao falar. E nós, como vaso, não podemos contender contra o olheiro. Não podemos dizer, Deus, por que o Senhor me fez assim? Não podemos. Que ele seja certo em tudo que ele fala. Aleluia. Gálatas capítulo 5. Capítulo 5, versículo 16 até o 22, eu vou ler aqui. Até o 22. Vamos lá. Versículo 16 de Gálatas capítulo 5. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, ou seja, da carne. Essa carne aqui, ó, tá vendo? Vou pegar aqui, ó, não me descam. Não faça a vontade da carne. Tá? Não faça a vontade da carne. Vivam guiados pelo Espírito de Deus. E como se vive guiado pelo Espírito de Deus? Se alguém está ensinando que não deve fazer jejum, nesse sonho Deus me deu entendimento que o jejum é para mortificar a carne. Essa carne aqui que é o templo do Espírito Santo. Porque se essa carne estiver falando muito, essa carne aqui, eu vou até puxar aqui, ó, estiver falando muito, a tendência de você não ouvir o Espírito Santo e não querer obedecer. Vai para o jejum, mortifica essa tua carne, para que o Espírito Santo de Deus prevaleça. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E continua aqui. 17. Porque o que a nossa natureza humana quer, ou seja, a nossa carne quer, é contra o que o Espírito quer.
E o que o Espírito quer, ou seja, o Espírito Santo quer, é contra o que a natureza humana quer. Então, o Espírito briga contra a carne, contra o nosso próprio corpo. É morada do Espírito Santo? É. Porém, os desejos da carne abafa o Espírito. Se você não jejua, se você não lê a palavra todos os dias, se você não ora, o jejum é feito para mortificar a carne. Tanto é que quando eu faço jejum muito grande, a minha esposa nem contato nem relação a gente tem, porque não dá vontade. Isso significa que o nível do Espírito está maior do que a vontade da carne. É necessário, no sonho eu vi muito sobre isso também. É necessário o povo mortificar a carne, para que o Espírito prevaleça. Porque o teu corpo briga contra o Espírito Santo. E se você tem um falso mestre que fala que você pode fazer de tudo, que não tem problema nenhum você andar da forma que você está andando, que não tem problema nada disso, você vai dar vazão ao que ele fala, vai dar vazão ao teu corpo, à tua vontade carnal de fazer, porque você ouviu o falso mestre falando que não tem nada a ver. Isso vai alimentar a tua carne também. A culpa é dele e também sua. Porque não mortificou a carne para poder ouvir do Espírito, você mesmo ouvir do Espírito, e quando ouvir de outro, o Espírito testificar e você abandonar. Então você também é culpado, é culpada. Não é somente o seu líder, o seu falso mestre, que está te guiando erroneamente. Apesar que tem alguns que não conhecem a doutrina realmente. São portas larguíssimas. E aqui continua. Os dois, a carne e o Espírito Santo. Olha aí. A sua carne e o Espírito Santo, está escrito aqui, ó, são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Então quer dizer que o teu líder falou que você pode, que não tem nada a ver. Você pode fazer sim. Mas a Bíblia diz que não podem fazer o que vocês querem. Tá vendo? Aí você está indo para o inferno por causa do seu falso líder, do seu falso mestre. Porque você não mortifica a sua carne. Acreditando nele, ele alimenta a tua carne, tu alimenta a tua carne na comida, comilão. Hoje os crentes de hoje querem comer tudo. Só quer comer. Tá, temos que cuidar do corpo, mas também temos que mortificá-lo. Comer menos, então você tem que tirar para jejum, para oração. Versículo 18. Porém, esse se aqui é um problema quando leva a mensagem em outro lugar, os falsos mestres ficam tudo irritados. E os que estão na presença de Deus se ira logo, que não presta atenção. Se, então é condicional. É o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Da lei da carne, da sua carne. Apesar que essa lei aqui é da lei de Moisés. Que ninguém se salvaria pela lei de Moisés. Ninguém. Mas pelo Espírito Santo se salva. Pela vontade de Deus se salva. Porque o Senhor Jesus falou, é impossível para alguém se salvar, mas para Deus nada é impossível. E se você recebeu o Espírito, e se você permanece no Espírito e deixa o Espírito guiar a sua vida, você vai conseguir se salvar. Porque quando Deus falar contigo, vai testificar no Espírito dele. 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são, ou seja, as coisas que a nossa carne quer, ela pede, ela quer. Elas são, como está aqui, ó, a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raivas, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essa. Então, a nossa carne, se a gente não mortifica ela, para dar passagem ao Espírito Santo tomar conta do corpo, da alma e do Espírito completamente, nós vamos cair no engano e vamos entrar nessas contendas, invejas, brigas. Vamos colocar mesmo o que não é para colocar no corpo. Se eu mesmo, Leone, não mortificar a minha carne, eu saio da doutrina.
Num sonho Deus me mostrou que se eu não mortificar, se eu não ficar no espírito, eu saio da doutrina. Eu caio no laço do diabo. Por isso que quando eu prego mesmo a doutrina do Senhor, prego rígido mesmo, repreendo mesmo, os outros ficam extremamente aborrecidos comigo. Não estou nem aí. Quer ir para o céu? Se arrependa dos seus pecados, porque Deus é santo e só vai entrar no céu quem é santo. Quem não é santo não vai ir. Deus falou para me dar um ministério. E quando Ele me dá, vai ser estreito. Porque todo mundo que fala comigo, os profetas entregam, o seu ministério vai ser estreito. E vai ser mesmo. Para entrar no céu não é de qualquer forma. E aqui continua. Repito o que já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Ou seja, quem faz a vontade da sua carne, pela sua própria vontade, ou porque o mestre falou que não tem nada a ver, não entrará no reino de Deus. Pronto. Você ficando aborrecido ou não, quer ficar para trás no mundo, ser queimada por Satanás depois lá no inferno, e ser jogado no lago de fogo, enxofre, irmão, a culpa é tua, o problema é seu. Porque não quis prestar atenção na palavra de Deus, não quis ficar com os ensinamentos de Jesus, não quis ficar com o ensinamento do Espírito Santo, mas a advertência do Espírito. Então você não vai entrar no reino dos céus, vai entrar no inferno e ainda vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Agora, o que o Espírito Santo produz quando você jejua, mortifica a tua carne, fica fraquinho porque não está comendo, mas orando, jejuando, lendo a palavra, o corpo frio, mas tu ouvindo o Espírito Santo. E olha só o que o Espírito Santo produz na sua vida. Versículo 22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade. E agora vou ler o 23. Eu falei que até o 22, mas eu vou ler o 23. A humildade e o domínio próprio. E o domínio próprio. O Espírito Santo que produz o domínio próprio. Então a carne não produz domínio próprio, porque ela briga contra o Espírito. E você vai fazer a tua vontade porque o teu líder falou que pode. E continua. E contra essas coisas não existe lei. Porque você está sendo guiado pelo Espírito. Você, minha irmã, você, meu irmão, você, líder que ainda não sabe, mas leva em oração. Líderes e mestres, e até profetas, leva em oração. Se você não conhece a doutrina ainda, você, talvez começou agora no caminho do Senhor, está sendo usado, mas não conhece. Mas quem conhece e está mentindo por causa do dinheiro e porque vender a sua mão ao diabo, se arrependa. Seu mestre falso, seu mentiroso, seu líder falso e mentiroso, levando as suas ovelhas para cair no inferno. E a Bíblia fala que um cego guiando outro cego, os dois caem no buraco. Ou o que o Senhor Jesus falou. Vou ler aqui, mas vou acrescentar o versículo 24. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Então, você pertence a Jesus, então crucificou toda a natureza da carne, filho. Não é só do coração não, aqui da carne está claramente, 24. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, a carne, não é só o coração, como já pregado para você. Junto com todas as paixões e desejos dessa natureza carnal, dessa carne aqui, essa aqui, ó, essa carne aqui, ó, carne. Você tem que entender essa aqui, ó, carne, ó, tô puxando aqui, ó, essa aqui é uma carne. Tem que crucificar a tua carne. E crucificando a sua carne, o coração está dentro aqui dela também. Então não é só o coração. É a tua carne também. Você tem que cobrir o teu corpo, tem que abandonar tudo que fura o templo do Espírito Santo, que é essa tua aqui, ó. Essa morada que é o teu corpo. Que a Bíblia fala que também é uma morada passageira. Vou acrescentar o 25, versículo 25. Que o Espírito de Deus
que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Olha aí, além do Espírito Santo nos dar a vida, porque nós fomos selados pelo Espírito, a Bíblia diz que Ele que tem que controlar toda a nossa vida. Mas você dá passagem para o Espírito controlar toda a tua vida? Ele controlar o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, a sua consciência, a sua subconsciência e a sua inconsciência? Você dá, irmão? Minha irmã, meu irmão. Vou ler o 26, versículo 26, acrescentar. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Então eu li Gálatas capítulo 5, eu li do 16 até o 26, acrescentando, né? O 23, o 24, o 25 e o 26. Está aí a palavra de Deus. Lida, explicada, porque sim, eu também fui chamado para ser pastor. Não estou com uma denominação de pedra, parede, tá? Ainda não estou. É o tempo de Papai do Céu, Ele que decide. Glória a Deus. E vai ser estreito. Vai ser doutrina do Espírito Santo, doutrina do Senhor Jesus. Não vai ser doutrina de homens, que eu venha me diminuir e que o reino de Deus venha crescer. O Pai, o Filho e o Espírito Santo venha estar nesse ministério. E vai ser assim, porque quando eu vou para o monte eu falo, Pai, quando o Senhor decidir, porque o Senhor também pode mudar de ideia. Ele pode mudar de ideia. Ele mudou de ideia lá quando Jonas profetizou naquela cidade de Nínive. Ele voltou atrás. Se ele quiser me dar um ministério e eu ir para algum ministério, eu vou. No momento, eu mesmo não estou em nenhum ministério. Estou fazendo obra na rua, trabalho 6x1, a parte da tarde de 2 às 10h20 da noite, mesmo assim eu estou buscando, né? Esperando o tempo do Senhor na minha vida, que tem promessa. Está atrasado, porque eu atrasei, né? Porque quando eu estava no início, né, Deus me chamou e eu não atendi ao chamado dele. Mas mesmo assim, ter misericórdia, porque também eu não conhecia a doutrina ainda, eu não conhecia muita coisa, eu não tinha tanto entendimento. Hoje tenho experiências demais, tenho entendimento, né? Agora tem que esperar o tempo dele. Vai ser estreito o ministério, mas vai ser para a glória dele. Ninguém vai entrar sujo no ministério e vai sair abatido, não. Vai sair com o coração tocado. Os anjos do Senhor, como eu vi no monte um serafim, como eu vejo o arcanjo, como eu vejo o anjo, vai ser para a glória dele, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deus já me mostrou que quando tiver com o ministério vai vir gente me entregar dinheiro. Vai vir maçons querer me corromper. Eu já vi usar para Satanás através desses homens. Nem tenta. Porque no sonho mesmo eu recusei. E foi por 2 vezes em sonho. Me trazendo dinheiro para corromper o ministério. O sangue de Jesus tem poder. Que caia fogo na cabeça desses falsos homens. Ninguém vai comprar o Espírito Santo que está na minha vida. Aleluia. E olha que eu ensino aqui em casa, eu não brigo não. Porque não é por força nem por violência. Ou busca no jejum, na oração, ou não busca. Tanto faz se é meu filho, se é a minha enteada aqui em casa. Busca ou não busca. Consagra-se ou não se consagra. Minha esposa também, eu mesmo. Não tem massagem para mim não. Já falei que se eu errar, até eu mesmo já falei, eu vou ficar no banquinho também, porque na igreja que o papai me dá, vai ter banquinho para ficar sentado. Errou, banquinho. Não sobe no altar não, só vai subir no altar quem papai falar. Por isso que vai ter o púlpito lá em cima e o púlpito lá embaixo. Seguindo a regra antiga, da antiga Deus é Amor, da antiga Assembleia de Deus. Não é essa daqui agora corrompida não. Não é essas igrejas corrompidas de hoje em dia não. Corrompida não, não. Uma igreja santa, guiada pelo Espírito Santo, aleluia. Guiada pelo poder de Deus, pelo sangue de Jesus. Não vai ser brincadeira não.
Porque o sonho que Deus me deu não era brincadeira. E eu mesmo estou vendo com os meus olhos. Os irmãozinhos tudo, eu estou no propósito. Deus manda aí. Deus manda fazer X, faz Y. Aleluia. Até Deus vem me consertando ainda. E eu agradeço o conserto dele, porque eu quero. A Bíblia fala que Deus corrige quem Ele ama. E Ele é meu Pai. Ele está me corrigindo, eu tenho que aceitar. Eu não tenho que ficar reclamando com inveja ou soberba. Não, eu sou maior do que o Deus. Isso nem se passa na minha cabeça. Eu temo a Deus, tenho medo de Deus. Tenho que ter medo de Deus. Porque a Bíblia fala que Ele tem poder para matar o corpo e a alma e lançar no inferno. Tem que ter medo de Deus, sim. De Satanás, não. A Bíblia fala: encare o diabo que ele fugirá de vós. Está ali no livro de Tiago. Glória a Deus. Vou encerrar por aqui. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Se converta, irmão. Para com esse negócio de dizer que não tem nada a ver. Vai para o jejum, para a oração, mortifica a tua carne. Porque quando tu ouve que não tem nada a ver, a tua carne bate palma. E tu fica como? Guiado pela tua carne, e o Espírito fica de lado. E eu tenho absoluta certeza que o Espírito já falou, tanto na boca de outros, como também em revelações para você em sonhos. Se não falou em sonhos, mas falou através de alguém, através da Bíblia. Você que não quis aceitar porque está guiado pela carne, e não pelo Espírito Santo. Deus não faz coisa alguma sem antes avisar os seus profetas e os seus servos. Eu posso acrescentar que Deus não permite coisa alguma sem antes avisar. Isso devido à sabedoria que o Espírito Santo me deu. Eu não estou acrescentando nada na Escritura que não pode acrescentar. Mas devido ao que a sabedoria de Deus sobre mim, que eu já pedi muito e peço, eu posso dizer que Deus não permite coisa alguma sem antes avisar os seus servos e os seus profetas. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus, o nosso glorioso Rei e Salvador das nossas almas. Amém.